Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez pelo canal Ecos da Fé. Dessa vez eu já entrei direto com PowerPoint, ok? Espero que vocês não, assim, sintam muita diferença. Eu estou com probleminhas técnicos aqui, nem sei se o som vai sair muito bom, mas eu gostaria de compartilhar com vocês esse sermão que já faz umas 2 semanas eu preguei na minha igreja. Então, eu gostaria de compartilhar, porque eu acredito que é muito importante para todos nós cristãos e para você que não é cristão conhecer um pouquinho mais esse aspecto do cristianismo, que é o fato de sermos pequenos. Aí tem o verso de Isaías, que é lindo, né? O próprio Deus falando, e voltarei minha mão para os pequeninos. Eu gostaria, né, de começar tudo já mostrando um pouquinho essas ideias de pequenez, né? Você se sente pequeno? Será que com as coisas que nós passamos no dia a dia, você se sente pequeno? É claro que tem momentos que você acha que é indestrutível, que pode tudo, que nada pode te atingir, né? Isso daí todos nós passamos alguns momentos assim. Mas tem momentos que parece que algo nos toque, a gente se sente extremamente pequeno. Por exemplo, eu tenho passado várias dificuldades, né? Tanto no ramo financeiro, quanto no ramo profissional, onde está acontecendo diversas coisas na escola que eu trabalho, principalmente não só na escola, mas em todo o município que eu trabalho, coisas complicadas que realmente, além de me tirarem do sério, tirarem a paciência, quando a gente analisa as coisas e vê quão pouco nós podemos fazer, a gente sente a percepção melhor da nossa pequenez. Fora acompanhando a guerra que está acontecendo na Ucrânia, como não se sentir pequeno, ver tamanha injustiça e não ter menor condição de fazer qualquer coisa a respeito, né? Então a gente olha esse universo enorme e acaba se sentindo pequeno, principalmente para com as coisas que nos afetam, né? Então, há diversos motivos para a gente se sentir pequeno, né? A gente pode se sentir pequeno, seja porque a gente tem uma baixa autoestima, né? A autoestima é o seu senso de valor próprio, né? O quanto você gosta de você mesmo. Às vezes nós não acreditamos que nós sejamos pessoas que devem ser amadas, estimadas, né? Que nós temos valor, sendo que a gente sabe que deveria ter valor, mas algumas pessoas até pensam assim, não, eu sei quem eu sou e basta. Mas, psicologicamente, a autoestima, sim, ela precisa de um reconhecimento do outro para ela se fortalecer, principalmente de pai e mãe. Quando pai e mãe reconhecem, aceitam e amam a criança cada vez mais, independente de seus erros, seus defeitos ou qualquer coisa, melhora a autoestima da criança e depois do adolescente e, consequentemente, do adulto, idoso, seja quem for. Os primeiros anos de vida, até quando ainda feto, essa aceitação dos pais fortificam essa autoestima. E é claro, a aceitação da sociedade, dos amigos, a aceitação de um futuro cônjuge, toda essa aceitação pode fortalecer a autoestima. Só que a gente sabe o mundo que a gente vive e como há diversos ataques que mostram mais desamor do que valor da nossa pessoa, né? Então, por isso, muitos acabam tendo uma baixa autoestima e por isso se sentem tão pequenos ou menores que os demais. O perfeccionismo também pode nos levar a se sentir pequenos, porque a gente não gostaria de ter nada de errado. E reconhecendo os seus erros, você se sente extremamente pequeno, né? E comparado ao ser perfeito que você idealiza, você é muito pequeno. Isso realmente é um pensamento muito mal e longe da realidade. Todos nós somos cheios de defeitos e por mais que nos esforcemos, continuaremos cheios de defeitos. Principalmente quando a gente olha para um ser que realmente é perfeito, que é Jesus Cristo.
Então, o perfeccionismo, ele é uma doença, ele é um mal mesmo para cada um de nós. Não tem como ver aspectos bons nisso. Alguém pode se aproveitar do seu perfeccionismo para sugar mais de você, mas psicologicamente, para o seu próprio ser, o perfeccionismo nunca é bom, ok? Por algum transtorno psíquico, né? Como diversas doenças psíquicas podem fazer você se sentir pequeno, como transtorno bipolar, como a própria depressão, né? A ansiedade e a percepção de como você fica depois de ansioso, você se sente menor. Um defeito físico pode fazer com que você se sinta menor também, né? Você pode também achar que você é muito pequeno, por maioria de votos, né? Tanta gente falou que você é pequeno, você não consegue nada, você não consegue vencer, que você se convenceu disso e agora você sabe que é pequeno, mas porque o outro colocou isso na sua cabeça, né? Temos também a possibilidade de, ao contemplarmos tudo que existe, né? Todo o universo, a Via Láctea, o quão grande é todo esse universo, o quão pequeno é o micro-universo também, o quantas milhares de coisas existem, porque, afinal, quem nós somos, quão pequeno nós somos, por que deveríamos ser notados, né? Então, há uma percepção de pequenez diante de quem nós somos perante a tantas coisas que existem, né? E também uma pequenez que é um senso até realista, né? No sentido de saber quão pequeno você é comparado a uma galáxia, né? Ou quão pequeno você é comparado ao próprio Deus, né? São algumas coisas que podem fazer a gente se sentir pequeno. Mas será que esse é um sentimento só do homem moderno? Será que não existiu esse sentimento no passado? Nós podemos conferir isso na palavra de Deus. Mas será que lá teve alguém, né, que se sentiu pequeno? Vamos ver alguns casos. Se a gente for em Jó, capítulo 3, verso 11 e 12, a gente vai sentir algumas falas de Jó que estavam claramente em depressão, não tenho a menor dúvida disso. Acho que qualquer psicólogo que lê o livro de Jó vai notar isso. Ele vai perceber isso. E ele não caiu em depressão à toa. Ele perdeu tudo. Mas ele perdeu tudo, o que ele tinha? O que ele tinha é muito importante, né? Porque, por exemplo, posso ter um carro e mais nada e perder o carro e aí perdi tudo. Não tenho família, não tenho mãe, pai, nem nada. Perdi o carro, perdi tudo que eu tinha. Não tenho mais ligações, mais parentes, nem mais amigos, então eu perdi tudo. Mas ele tinha 10 filhos, tinha também tinha 10 filhos, tinha muitas riquezas, muitas cabeças de animais, que isso era riqueza naquela época, tinha diversas casas, seus filhos tinham suas próprias casas, eles realmente estavam tranquilos de vida que os filhos constantemente faziam festas, entendeu? E Jó, como um homem pio da maneira que era, né, um homem temente a Deus, que sempre procurava fazer as coisas para agradar a Deus, sempre oferecia sacrifícios a Deus para que Deus tivesse misericórdia dos filhos dele, caso os filhos dele falassem alguma bobagem, fizessem alguma besteira em meio a essas festividades, né? Então, Jó, ele sempre procurava a Deus e ele intercedia pela própria família e pelos seus servos. E o que aconteceu? Satanás, né, depois de ser provocado por Deus, né, que colocou que se alguém é de direito representante dos seres humanos na Terra, seria Jó, não ele. Aí Jó pediu algo simples, que seria que Deus atacasse, né, tirasse as coisas de Jó para ver se ele suportaria. E Deus, sabendo que a ideia de Satanás era, na verdade, ter permissão para destruir Jó, né, porque ele sabia que Jó não era fácil de cair em suas artimanhas, Deus permitiu que ele tirasse as coisas de Jó, mas não tirasse-lhe a vida nem a saúde. Num segundo ataque, sem sucesso no primeiro, depois de destruir toda a família, ou seja, 10 filhos de Jó, todos os bens, todas as cabeças de gado, entendeu? Destruir as propriedades,
né, que pertenciam aos seus filhos, Jó ficou muito triste. Mas aí, como toque final, Deus ainda permite que Satanás toque na pele, né, mesmo sem retirar a vida de Jó, e colocasse ele com úlceras na pele, né, algo que na época que a doença que dava na pele era chamada perdão, sumiu o nome na cabeça, mas lepra, perdão, desculpe a falha. Mas ele estava cheio de lepra. E depois que os amigos chegaram até ele, os amigos ficaram muito bons amigos, eles ficaram uma semana em silêncio com Jó, até que Jó quebra o silêncio. E quebra o silêncio como? Amaldiçoando o dia em que ele nasceu. Olha isso. Por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Jó com certeza não seria merecedor de nada. Ele sentiu o pior dos seres, aquele mais desprezado em todo o universo. Alguém que realmente só merecia, só estava ali por sofrimento. Jó com aquela depressão, uma certa angústia, raiva, ele colocou todos os demônios para fora, principalmente depois de tanta dor. Ele claramente se sentiu pequeno. E quem viu o final de Jó sabe que isso não durou muito tempo, até que Jesus, perdão, o próprio Deus, vai até ele e se apresenta a ele. E Deus restitui tudo aquilo que Satanás tirou. Mas sim. E por quê? Olha, Jó já se sentia pequeno aqui, né? Quando ele encontrou Deus, ele se sentiu menor ainda. E tudo aquilo que ele falou que poderia ser interpretado como Jó, os próprios amigos dele falaram Jó se colocando como mais justo como Deus, o próprio Jó declara que não tinha como ele conhecer a Deus. Agora que ele conheceu face a face, ele viu quantas besteiras ele falava a respeito de Deus. Ou seja, quanto mais Jó se aproximou de Deus, menor ele se sentiu. Só que o menor, por estar próximo de Deus, não é tão ruim. Na verdade, é algo maravilhoso. Outro exemplo que nós podemos ver é de Elias. Elias passou por algo muito parecido. Só que o que ele passou primeiro foi por uma grande vitória. Elias, ele pediu, né, na frente do rei Acás e falou para o rei Acás que por ordem de Deus não choveria por 3 anos, ou melhor, não choveria até Elias orar para Deus pedindo para que voltasse a chover. Ou seja, Acabe, que era o rei de Israel na época, ele tinha que se humilhar e aceitar que o Deus de Israel era o Deus que comandava todo mundo, inclusive a chuva, o sol e tudo que existe, e que pedisse para um de seus profetas para que voltasse a chover. Senão, não choveria novamente. E o rei Acabe não fez isso por 3 anos e meio. Até que Elias é chamado de volta para confrontar Acabe todo os sacerdotes de Baal. E aí, quando eles tentam sacrificar para Baal no desafio de Elias, né, que era ver qual Deus, né, ou qual dos deuses lançaria fogo e queimaria o holocausto oferecido, depois de meio dia de tentativas dos profetas de Baal, sem sucesso, mesmo tentando com truques, Elias, mesmo com seu altar completamente encharcado, mal ora e o fogo já desce do céu, destruindo por completo o holocausto. Então, a gente vê alguém que realmente Deus ouvia. E logo depois desse evento, Elias pediu para chover e choveu. E depois liderou, no meio dessa chuva, Acabe para voltar para o seu palácio, ele indo à frente guiando os cavalos para levar Acabe até o palácio. Mas, chegando lá, a própria Jezabel falou que se no dia seguinte, até o meio-dia, entendeu? Ela não fizesse com Elias a mesma coisa que ela fez com os profetas de Baal, porque depois desse desafio, Elias falou para que matassem todos os profetas de Baal, ela não descansaria. E que os deuses dela pudessem dar fim a ela.
E era uma ameaça clara para Elias. E Elias que encarou muitas pessoas, muitos profetas, o próprio rei Acabe, que estavam muito contra ele, entendeu? Ele não sentiu uma ameaça tão assim afetada para com a vida dele. Então, o que aconteceu? O Elias sentiu muito medo. Olha o que aconteceu nos versos bíblicos. Ó. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Né? O zimbro é uma árvore que não vai muito grande, ela muitas vezes faz uma encurvatura ótima para cobrir e para abrigar, né, a uma pessoa. E olha o que ele pediu quando ele parou nesse zimbro depois de caminhar por um dia, né? E pediu para si morte. E disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Não sou melhor do que meus antepassados, algumas traduções trazem. Pessoal, ele também entrou numa depressão profunda e a maneira que Deus cuidou dessa depressão também foi incrível. Ele se sentiu muito pequeno. E essa pequenez não fez Deus largar ele, pelo contrário, atraiu ele, fez ele sair da depressão e não jogou ele de novo para ir lá e encarar Jezabel nem nada. Não, ele deu uma missão completamente diferente e depois descansou Elias, levando para si Elias. Né, a gente sabe da história bíblica da ascensão de Elias, né, pelos cavalos de fogo que separaram, e depois ele subindo no redemoinho. Então, assim, esse homem que se sentiu tão pequeno, Deus o exaltou para ir para o céu morar com ele. Né? Ao menos assim nós cremos. E o que você acha, o que acha Deus de nossa pequenez? E aí, o que Deus pensa sobre nossa pequenez? Será que ele vê nós como pessoas pequenas também? Será? Ou será que isso é uma visão nossa para conosco? Vamos dar uma olhadinha, né, num versinho muito bonitinho, mas pode ser mal interpretado por causa de uma palavrinha que muitas pessoas não gostam, que é: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Sabe, pessoal, isso está em Isaías 41, verso 14. O livro inteiro de Isaías fala muitas coisas sobre opressão, de ajudar o oprimido, e que Deus pretende redimir aquele que está oprimido. No capítulo 41 é claramente uma situação de guerra, muito parecida do que nós vivemos hoje, que está acontecendo na Ucrânia. Então, nessa situação, tinha muitas pessoas oprimidas. E aqui tem diversos versos de apoio, mostrando que Deus está ao lado daquele que está oprimido e que conta com Deus, clama a Deus, busca a Deus, quer que Deus faça algo para com ele. Né? Então, sim, ele nos vê como pequenos. Só que para Deus isso não é um problema, isso é algo bom. Afinal, quando a gente realmente vê nossa pequenez e não luta contra ela, no sentido de mostrar para o mundo, não, eu sou grande, sendo que você sabe que você não é grande, né? Deus vê como algo muito bom essa sinceridade, o assumir isso e procurá-lo, sabendo que ele sim é grande. Né? Então, Deus reconhece nossa pequenez. Outro texto que mostra o reconhecimento de nossa pequenez é este, Deuteronômio 7, 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Um povo com cerca de 600 mil pessoas atravessou o Mar Vermelho, entendeu? Fala, mas parece ser um povo grande, será que para aquela época não era grande? Não era um povo militarizado. E que a gente acompanhando a guerra, né, da Ucrânia, agora vocês sabem, o povo que não está preparado militar não tem chance para uma potência bélica, como era o Egito naquela época. Por isso que Deus teve que tirar e não tirar simplesmente, teve que ser com mão forte.
Ele teve que agir com grande poder para tirar da maior nação que existia naquele tempo, que era o Egito. A gente conhece as histórias egípcias, a gente tem muitos dados, né? As pirâmides nós temos, a gente tem muito sobre a história egípcia. E a gente sabe do Império Egípcio como ele foi poderoso, né? Então Deus agiu aqui e ele escolheu o povo por quê? Porque o amava, não porque ele era grande, ele tinha merecimento, ele tinha qualquer mérito para ser salvo. Eles em si não tinham méritos. Só o amor de Deus e o desejo de salvação que vinha de seus ancestrais. Aqui temos Mateus 18, 1-6, mostrando mais uma palavra, agora pela boca de Jesus, do reconhecimento dos pequenos. Né? Essa foto linda aí com Jesus abraçando uma criança. Né? E uma criança sendo amparada, né, por o ser mais poderoso de todo o universo. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ou seja, ele pegou uma criança e pôs no colo. Ou seja, a aceitação que somos pequenos diante de Deus. Que para com Deus eu tenho que estar em estado de humildade, mas uma humildade não fingida, uma humildade real, sabendo quem nós somos, o quão pequeno nós somos. E o texto continua. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E perceba que aqui criança não é qualquer criança. Né? E olha como ele vai deixando isso claro. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, esses pequeninos não é só as crianças, é qualquer um que age com a humildade dessa criança. Não sei se isso está claro para vocês. Para mim está bem claro. Né? Melhor que lhe fora lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Mas calma aí, esse Jesus, ele está ameaçando? Bem, ele está deixando bem claro que Deus, o nosso Pai, ele não aceita a covardia para com os seus pequenos. Aqueles que são pequenos. Porque tem muita gente que se acha grande. Políticos que se acham grandes. Pessoas que têm poder, riqueza e que querem cada vez mais oprimir aqueles que não têm tanto poder assim. E se um desses que ele oprime for um filho de Deus, alguém que se humilha perante Deus, a vingança virá e muito forte para com isso. Melhor era que ele mesmo desse fim da vida e não esperasse a vingança que vem de Deus. É isso que o texto quer dizer. Ah, João, mas ainda é muito forte. É forte, sim, porque Jesus está falando que isso não é coisa para se brincar. Não é para se brincar com Deus, porque Deus não vai brincar quando vir a vingança. Né? Então, isso é bem claro. E nós, quando vemos realmente uma criança sendo abusada, alguém que tem menos condições de se defender, ser atacado, ver pessoas sendo oprimidas, sim, é para subir uma indignação, que é raiva, né? Indignação é a faísca da raiva, o início da raiva. Né? Uma indignação para nós, para com esses que são oprimidos. Então a gente tem que ter essa indignação. E aqui, né, o texto de Mateus 23, 11-12, daquilo de se orgulhar, né? Aqui está o publicano e o fariseu, né? O fariseu, o grande exemplo de fé na época, e o publicano, seria a vergonha da sociedade na época, porque traía seu país, cobrando impostos dos seus para dar para os romanos. Para eles era a pária da sociedade, era o fariseu. Né? Enquanto, desculpa, o fariseu não, o publicano, né? Que é o cobrador de imposto. Agora, o fariseu era a nata, aquele que era exemplar, vivia segundo a vontade de Deus e realmente fazia tudo o que era certo. Era um exemplo de pessoa. Só que um estava orgulhoso de quem era e o outro dependia e se humilhava para Deus, invertendo essa visão social. Aquele que se humilha será aceito. Né? Olha aqui, ó. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado,
Quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, o estado de humildade, de pequenez perante Deus é essencial. E todo aquele que se sente verdadeiramente pequeno, principalmente para fazer uma obra ou para estar com Deus, mas isso com sincero coração, porque tem medo, porque sabe das suas incapacidades, mas mesmo assim tem o coração voltado para Deus, entendeu? E acredita em Deus, sabe que Ele é grande, Ele transforma esses pequenos em gigantes. Né? Na área adventista tem o hino 500, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, que tem essa frase, né? Eu acho linda. Mas vamos para dois exemplos simples, né? Sobre aquele que se humilha sendo exaltado. Aqui, eu não vou ler para vocês, mas é a história da mulher cananeia, ou, como algumas versões falam, a mulher Ciro-Fenícia, que veio apelar para Jesus para que Jesus cuidasse da filha dela que estava adoentada. Né? Pois confiram, esse texto está em Mateus 15, 21 a 28. Vocês podem ver lá, eu posso cometer algum errinho básico sobre a história, mas o grosso é esse mesmo. E Jesus continuou andando enquanto ela apelava, né, para que ele fizesse algo, ouvisse ela. E aí ele se voltou para ela e falou: Olha, você não sabe que não convém, né, que eu vim só para os filhos de Israel, né? Aí depois ela falou da situação da filha, como queria que ele soubesse, que ele contava com Jesus, né? E os discípulos, como a gente vê aí na imagem dessa pintura, eles ficavam falando, enxota ela, fala para ela ir embora e tudo mais, né? Na verdade, depois que eles falaram isso, que Jesus falou algo com ela. Falou assim, ó, você não sabe que não convém que eu dê os pães para aqueles que não são filhos? E aí a mulher, com todo o coração, se voltou. Mas permita-nos, né, que os cãezinhos se alimentem ao menos do farelo que cai no chão. E aí Jesus pegou essa mulher e exaltou-a, falando: Olha, não encontrei em Israel nenhuma fé como a dessa mulher. Ou seja, alguém que reconheceu quem ele era, por mais que a situação aparentasse outra coisa, que confiava que Jesus tinha o poder para fazer o que era necessário para salvar sua filha. E os discípulos não entendiam, sabiam que ela era de outra nação, era alguém dos gentis, né? Quem não era judeu era gentil, então uma dos gentis, que deveria ser ignorada pelo povo judeu, era a mentalidade deles na época. Jesus parecia estar de acordo com essa mentalidade, mas queria testar os discípulos. Quando eles começaram a falar, ele provocou a mulher para mostrar quem ela era. E nessa humilhação, essa humildade, depois que parece ter sido ignorada por Jesus, ela insistir com humildade, implorando, Jesus exalta ela, falando que em Israel não tem ninguém que tenha fé como ela. O povo escolhido não tinha alguém que tinha uma fé de uma gentia. Que coisa incrível. Alguém que se humilhou ali perante Deus sem a menor intenção, queria cura para a filha, queria ter contato com Jesus. E agora é exaltado. E um outro exemplo, né, mais conhecido do que este é o exemplo de Moisés. O exemplo de Moisés na sarça ardente. Moisés na sarça ardente, né, o que ele acabou falando quando ele teve seu primeiro contato, né, com Deus, que ouviu a voz de Deus, né? Moisés, ele disse assim, ó: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não tenho esse poder, eu não sou ninguém, eu sou pequeno. Eles são a maior nação do universo. Eu não consegui nem proteger meu povo, nem proteger a mim mesmo do meu próprio povo quando matei o egípcio. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um simples cuidador de ovelhas agora. Tenho um casamento simples. Sou meio que cuidado pelo meu sogro. Né? Acabei sendo só mais um na família dele. Quem sou eu para fazer algo tão grandioso? E se você acha que foi pouco, ele continuou dizendo: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim.
Mande qualquer um menos eu. Eu não sirvo. Não me faça fazer esse trabalho. Eu não sou grande o suficiente. E aí Deus, mesmo assim, insiste. Coloca Arão para ir com ele, para tirar qualquer suspeita. E fala, ó, eu estarei com ambos. Eu estarei com teu irmão e com você. Mas eu falarei com você, você falar com teu irmão e o teu irmão falará a Faraó. Então, aqui a gente vê alguém que se sente muito pequeno. E quando Deus insiste para que ele vá, ele sabendo que ele está com a majestade do universo, ele vai e acaba tornando Moisés em quem? Quem ele se tornou? Deuteronômio 34:10 diz: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Nunca mais. Nunca mais. Um homem que é lembrado, que é homenageado em filmes, que é visto, que é estudado, que é refletido, que é um grande exemplo, tanto cristão quanto judaico, né, das duas religiões, assim, de origem tão profunda e semelhante. Então, aqui a gente vê aquele que se humilha para com Deus e ao lado de Deus, ao conversar com Deus, como Deus exalta, né? Levanta. E isso não porque ele merece, mas porque Deus o escolheu que fosse assim. E olha que mesmo que ele coloque essa pessoa no topo do mundo, essa pessoa ainda será humilde, sabe por quê? Porque ela está na presença de alguém que é muito maior que ela. Então, pessoal, partindo para a conclusão, sabe, não importa se uma guerra, né, está estourada, nos assustando, sabendo que a gente não tem condição nem de se defender de soldados, nem de nada, né, nem de ajudar aqueles que estão tão distantes na guerra. Né? Às vezes o que acaba nos prendendo, nos esmagando, é a tortura de diversas dívidas que nós temos, dificuldades, ou então a nossa percepção, que por mais que a gente seja bravo, fale muito, a gente é bem menor do que a gente imagina, né? Muito menor. Mas sabe, a pequenez não é um problema para Deus. Ser pequeno não é um problema. Olha, uma pensadora norte-americana chamada Ellen G. White, né, a Igreja Adventista admira muito essa mulher. Ela falou algo grande, se eu não me engano, no livro Caminho a Cristo, que é: quanto mais próximo de Deus nós vamos chegando, né, vamos nos aproximando, sentindo, conhecendo quem é Deus, menores nos sentimos. A gente vai se sentindo menor. Sabe aquela coisa? Você vai caminhando para próximo da montanha e de longe ela parecia um monte bem tranquilo, mas de acordo com você se aproxima, é uma montanha enorme que vai gastar muito tempo para que você consiga subir. Né? Para com Deus, a nossa sensação é ainda maior que isso. Deus é infinito. Nós somos pequeninos. Mas isso de forma alguma é um problema. Porque o importante é olharmos para Deus, para tudo que Ele fez por nós. Tudo aquilo para garantir que nós sempre estivéssemos com Ele. Então, Deus nos quer pequenos para que, através dele, nós nos tornamos mais grande do que nós poderíamos sonhar. Que você fique com Deus, que possa ter aproveitado essa pequena meditação, né? Pequena porque a Bíblia é muito maior que isso. Eu sei que eu gastei um tempo para falar tudo isso, mas a Bíblia é muito maior, ela tem muitas coisas mais maravilhosas. Mas espero que o Espírito Santo tenha tocado você e você tenha entendido um pouco mais sobre o que é o amor de Deus. Se não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal, ative o sininho, também compartilhe com os amigos, fale do canal para outros e deixe seus comentários, suas perguntas, para que a gente possa crescer cada vez mais juntos, ok? Um grande abraço, até mais, pessoal.